Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer aqui mais um papo de estrada, tá? Se você não viu, assiste os vídeos anteriores aí que vocês vão ver que tem mais dois papos de estrada falando. Na verdade, o tema foi o Del Rey, né? Como o Del Rey surgiu nas nossas vidas. E o outro foi as viagens que a gente realizou com o Del Rey. Ou seja, papo informal. Verdade. Nada, definimos um tema e aí a gente vai aqui naturalmente conversando, discutindo. Sim. Rafael não faz a mínima ideia do que eu tenho na cabeça, para dizer a verdade, nem eu sei o que eu tenho na cabeça para falar a respeito. A não ser o tema, né? Que a gente já definiu antes e a gente começa a conversar aqui. Verdade. E hoje, estamos aqui na rodovia dos Bandeirantes. Onde a gente está voltando para São Paulo. Acabamos de sair aqui. Estamos voltando de Campinas. De Campinas. E o nosso papo de estrada da vez vai ser manutenção preventiva. Isso aí. Fazer ou não fazer? É bom ou não é? Concordo ou não concordo? Melhora corretiva, né? O que é manutenção preventiva também, né? Falar exatamente o que é esse tema e se é uma coisa que é bom fazer ou não é, certo? Primeira coisa, manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? É aquela manutenção que a gente faz antes do veículo dar problema. Antes daquele componente, daquela peça dar problema, né, que você pretende, então fazer... ou acredita que já esteja na hora de revisar. Sim. Né? E se acredita também, para ela ser preventiva, ela tem que ser uma coisa objetiva. Sim. Né? O que é acredita que está na hora de fazer? Não é que eles falam, nossa, nem me lembro qual foi a última vez que eu troquei a óleo no meu carro. Isso não é manutenção preventiva. Né? Isso é um esquecimento, é uma manutenção acidental, se é que existe essa expressão. A preventiva é aquela que chegou na quilometragem ou chegou no tempo certo, porque nem todo componente a gente troca pela quilometragem. Então, o que? Vamos dar um exemplo. Pneu. Rodei 10 mil quilômetros com o meu jogo de pneu. Só que eu rodo 1.000 quilômetros por ano. Então, faz 10 anos que eu não troco pneu. Certo. Não é? Então, propriedade da borracha, já isso, tal, né? Então, a manutenção preventiva já dizia alguns anos antes que você já tinha que ter trocado aquele jogo de pneu. Né? Se é que você pretende usar o seu carro, né? Agora, é um carro de exposição, é um carro que você vai de coleção, que vai ficar estático, e que pode ser ou não sobre cavaletes, deixa lá, só para mostrar, né? Verdade. Agora, se vai rodar, aí a preventiva se faz necessária. Sim. Pelo menos é como nós pensamos, né, pessoal? Que é uma coisa até meio óbvia, né? Porque como a gente trabalha com manutenção, é evidente que a gente ia defender a manutenção preventiva. Agora, vamos lembrar que antes de a gente ser profissional do meio da manutenção, a gente era usuário e continuamos sendo usuários, né? Então a gente não... Se tem uma coisa que a gente não gosta é de ficar na mão. Ficar na mão quer dizer o carro pifar no meio de um trajeto, seja lá onde for. Seja esse trajeto ir até o fim do mundo, como a gente foi com esse carro aqui, com a Belina, né? Quem está caindo de paraquedas aí, a gente teve com essa Belina aqui em Ushuaia, conhecido como fim do mundo, né? Uma viagem de 11.700 quilômetros. Ou seja, ir até a padaria. Também não é legal eu ir na padaria e ficar com o meu carro quebrado. Verdade. Lembrando que a gente está na Belina, né? Isso foi uma coisa que a gente acabou esquecendo. Não estamos no Del Rey, apesar do painel ser igual, o volante igual, mas aqui é a Belina. Esse assunto surgiu principalmente porque a gente fez um vídeo lá no nosso Instagram. Se vocês não seguem a gente, dá uma olhadinha lá no Instagram, coloca lá Rota do Asfalto, vocês vão ver. Surgiu um vídeo nosso falando sobre manutenção preventiva.
Que era que a gente estava fazendo da escala, né? Da escala dourada, 84, sim, 84. Escala ouro. Aí, ouro. Que muita gente acompanhou aí conosco. E nessa publicação a gente colocou a diferença entre uma manutenção preventiva e uma manutenção corretiva. A corretiva que é aquela que você falou, ó, trocou porque quebrou. Deu problema, tá? Verdade. Tá? E eu não sei se o Rafa quer completar a ideia dele aí, me perdoe se eu interromper, mas qualquer coisa você retoma. Agora, por que a gente está fazendo esse vídeo? Porque, para nossa surpresa, houve alguns comentários lá onde algumas pessoas deu a entender, pelo comentário que eles fizeram, que eles optam pela corretiva. Para nós foi uma surpresa isso daí. Puxa vida, né? Mas será que o pessoal não entendeu direito? Porque tem gente que faz isso, a gente sabe, né? Mas defender veementemente, não, eu rodo até acabar. Roda até acabar. Então, pra gente foi uma surpresa. A gente achou que ia ser até uma unanimidade, né? Você falar assim, não, eu troco vela a cada X mil quilômetros, eu troco a bobina a cada tantos quilômetros ou a cada tantos anos. A gente achava que ia ser um consenso isso. Mas nós temos como nossa característica, minha, do Rafa, de permitir e ter a cabeça aberta para opiniões diferentes da nossa. Sim. Aliás, é por isso que a gente pergunta, né? Então, pode aparecer, sim, gente que pensa diferente. E apareceu, de fato apareceu. Lá o cara falou, não, eu vou até o fim. O que o pessoal confundiu um pouco é entre um produto, entre uma peça paralela ruim, uma peça que não presta, para uma peça original, só que uma peça já desgastada. Não é quanto a isso. Manutenção preventiva não tem nada a ver com marca. Não tem nada a ver com isso. Então, eu quer dizer que a manutenção preventiva, que eu vou tirar uma peça original para colocar uma peça de reposição ruim. Pelo menos uma manutenção preventiva criteriosa, né? Sim. Ela leva em consideração a marca que você está comprando. Você colocar um item de qualidade. É claro que o que a gente recomenda e o que a gente faz é substituir a peça antes que ela quebre por uma peça de boa procedência. Uma peça boa, que já desgastou, substituída por outra peça boa. Né? E se a peça que a gente tivesse referindo, de um cliente nosso, por exemplo, já for uma peça de qualidade duvidosa, aí não tem nem dúvida. Aí a prevenção não se trata nem da quilometragem ou do tempo. É a qualidade do produto. Você fala, certo. Nossa, nem sei que marca que é esse negócio. Né? Nem sei há quanto tempo que esse negócio está aí. Verdade. Também, né? Então aí, honestamente, é troca. É troca. Não corra esse risco. É assim que nós pensamos. Mas cada um tem a liberdade de agir como quer. Sim. Mas a princípio, a ideia é você fazer a manutenção antes desse problema chegar. Ou esse problema gerar outros problemas. Então imagina que você tem um problema num cabo de ignição, que é exatamente o vídeo lá que a gente fez, falando mais dessa parte de ignição. Se você tiver um problema num cabo de ignição, ele vai estar relacionado a outros itens da parte de ignição. Então vai forçar uma bobina, vai forçar a própria parte das velas de ignição. Então todos esses componentes, distribuidor, até o próprio alternador pode sofrer com isso. Faz parte desse circuito elétrico. E principalmente a sua segurança, né? Porque você não sabe em que momento. Normalmente são os piores momentos. É o momento que vai dar problema. Eu vou contar um caso. Eu não quero me colocar assim como aquele cara que não erra nunca, porque eu já errei pra caramba também, tá? Sim. E teve um caso, não é nem manutenção, foi pior que isso, uma coisa muito mais burra que isso, que diz respeito a ficar sem combustível. Ou seja, é um erro mais primário do que não trocar uma peça dentro da sua validade. Eu não sei se você se lembra, mas eu fiquei sem combustível a 2 quarteirões de casa.
2 quarteirões de cá. Faz muitos anos que isso aconteceu. Não sei se você lembra, se foi você que foi me socorrer, sei lá. Não lembro, não. Ficou a 2 quarteirões. Meu, foi um saco aquilo, cara. Foi um saco. Aí eu tava pertinho da minha casa, porque eu tive que parar o carro na porta da casa de alguém, não na porta da garagem, né? Largar o carro no lugar. Ela fala, mas ninguém vai roubar, o carro tá sem gasolina. Bom, mas já tive que largar o carro lá, tive que sair atrás de gasolina. Na verdade eu vim até em casa para pegar a gasolina de um outro carro para colocar naquele. Já foi um saco. Foi um saco. Imagine isso acontecendo num lugar remoto, de difícil acesso, de difícil, com poucos recursos, né? Verdade. Então, não sei, eu penso, não sei não, eu penso que acima de tudo a manutenção preventiva, ela é segurança primeiro e em segundo lugar economia. Porque quando você está carro pifa, no mínimo você vai precisar de um reboque. Que nós já precisamos também, né? Verdade. Já precisamos aí, não pifou aí o carro que a gente estava lá, que a gente foi para a Americana lá, ó. Verdade. Quem acompanha a gente deve se lembrar. Então, faz parte. Ou a quebra, aconteceu algum problema, faz parte. Mas você está o mais longe daquilo possível, essa é a nossa meta. Né? Então, você fazer o máximo possível para aquilo não acontecer, isso é a nossa meta. Então, não adianta nada você utilizar um equipamento, uma peça original com 30 anos de uso. Né? Ou uma peça que ficou guardada e tal, e ela é feita, ela tem uma parte em borracha, tem alguma graxa na parte interna, um óleo. Essa palavra original, ela pode ser meio perigosa, principalmente para quem usa o carro. Verdade. Então, o melhor é a gente realizar essa manutenção antes de dar o problema, saber a qualidade do produto que eu estou colocando. Isso foi algo que eu coloquei também no vídeo, falando sobre isso, que eu estava retirando um componente que eu não sabia que marca que era. Eu não sabia qual era a qualidade, eu não sabia o momento que aquilo foi trocado. Para aí sim eu estar colocando uma peça que eu confio, uma peça que eu sei que é boa, e eu sei que é uma peça nova. Tem gente também que diz assim, né? Você fala, mas aí põe a peça nova e é capaz de pifar do mesmo jeito. Pode acontecer? Pode. Claro. Mas ó, nós trabalhamos com probabilidade, com estatística. Tá? A possibilidade de uma peça nova, boa, de boa marca pifar, ela é infinitamente menor do que uma peça velha. Certo. Não é? Mas pode acontecer. É que nem lá, um pneu novo pode furar e o careca não furar. Pode acontecer, mas é mais difícil o novo. Mais borracha. E por aí vai, né? Então a confiabilidade, né, de uma peça que não está desgastada, que já não cumpriu com a sua vida útil, ela é muito maior. De eu ter uma segurança maior, não tem dúvida disso. Sim. Não é? Quanto mais quando você vai fazer uma viagem mais longa, a tua preocupação, claro que tem que ser maior. Mas como eu disse, é desagradável você ficar no quarteirão, um quarteirão ou dois de casa. Mas quando você vai mais longe, é pior, a tua preocupação ainda tem que ser maior nesse sentido. Né? Sim. Então, a Belina aí, por exemplo, né, que nós fizemos essa recente viagem aí para o Ushuaia. Eu pergunto para você, o que nós trocamos dela de peças suspeitas? Que peça suspeita que a gente trocou antes de fazer essa viagem? Óleo? Não. Ignição? Tem um jeito mais genérico de responder isso. Todas. Isso é suspeito? Todas as peças suspeitas nós trocamos. Sim. Não é? Você fala, pô, sim, o que nós trocamos? Trocamos embreagem, trocamos freio, trocamos para viagem de Ushuaia. Sim. Pô, eu vou fazer uma viagem, o próprio nome já diz, né, a expressão já diz, né, no fim do mundo. Sim. Não tem carro igual a esse lá. Tem parecido, Renault R12, parecido não é igual. A peça não vai servir. Então eu vou revisar o máximo possível, porque você fala, não, mas você vai gastar dinheiro. Não, pelo contrário, eu quero economizar dinheiro. Se uma peça dessa pifar lá,
Aí sim você vai ver o que é gastar dinheiro num lugar longe como esse. Não é? Além da segurança nossa, né? Nossa integridade, né? Então, isso aí é a manutenção preventiva, papo de estrada aqui. Óbvio que tem muito mais conteúdo em cima disso, é algo muito profundo, na verdade, para a gente falar em pouco tempo. De vários casos que a gente teve aí de fazer essa manutenção e principalmente fazer a manutenção de um veículo que está funcionando. Faz toda a diferença. É muito mais rápido, o resultado flui muito melhor, né? Porque você não tem que ficar caçando o problema que está acontecendo. E vamos dar um bom exemplo da própria Scala ou daquele Del Rey Kia, que também saiu, aquele 88, aquele Del Rey que está com 45 mil rodados. Que era um carro de uma coleção. Verdade. E foi comprado da coleção com o objetivo de usar. A primeira coisa que o proprietário fez foi o quê? Manutenção, troca de pneu, borracha, tá toda trincada, parte de ignição, fluidos, tudo isso a gente fez a substituição. E aí sim que ficou um carro, olha, muito bom. Que óbvio que a gente vai trazer mais conteúdo dele aí nos próximos vídeos aí, com certeza. Eu tenho uma dica, uma sugestão para quem comprou a ideia ou já tinha essa concepção que a manutenção preventiva era melhor. Todos os carros que nós temos tem um caderninho que fica dentro do porta-luvas. Ajuda pra caramba. Ajuda muito, porque você fala, por que a gente faz esse caderninho? A gente anota tudo. Tudo, desde troca de vela, troca de óleo, troca de embreagem, troca de radiador. Eu vou lembrar, não lembra. Não lembro. Mas eu guardo a nota, mistura. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu troquei a bateria do carro, antes da história do caderninho, eu troquei a bateria e guardei a garantia da bateria. Aí, anos depois, eu comprei outra bateria e guardei também. E aí eu confundi. Aí eu olhei, aí eu peguei a nota da primeira, eu falei, nossa, faz 10 anos que eu não troco a bateria do carro. Mas não era anterior. Então isso aí confunde a gente. Agora, se você anotar, aí o que eu costumo fazer? Aí eu coloco lá, bateria, a data e a quilometragem, né? Para eu saber quanto foi a próxima e até mesmo para eu controlar a qualidade. É uma forma também de você controlar a qualidade de determinadas marcas. Você falou, comprei uma na marca A, durou 3 anos, a da B durou 5, essa marca parece ser mais confiável, começa a confiar mais. Você não fica só na propaganda, me disseram que é boa. Aí eu vou ter o meu próprio critério, o meu próprio experimento. Isso funciona muito bem. E quando é uma troca, que de bateria você não vai trocar em tantos quilômetros, né? Agora, óleo você sabe quando você vai trocar. O que mais aí? Que tem uma quilometragem, vela, né? Tantos quilômetros. Mais próximo, né? Aí anota também no caderninho, próxima troca, tantos quilômetros. Chegou naquela quilometragem, rolamento, né? Chegou naquela quilometragem, olha, desculpa pessoal, vocês podem achar de radical, mas nem pensa. Não, acho que tá bom. O acho não é... Nunca dá certo. Troca. Se você não quer ter problema, troca. Aí você vai ter eficiência de um carro novo sempre. Ainda que seu carro tenha 10, 15, 20, 30, 40 anos, como esses carros que a gente usa que se aproximam de 40 anos. Né? Nós, por exemplo, estamos num carro que a gente está usando para trabalhar e já está se aproximando de 40 anos. Né? E está aí, eficiente. Em função do quê? Manutenção preventiva. Verdade. Mas essa é a nossa opinião. Verdade. Se você compartilha, faça. Pensa diferente, sinta-se à vontade. Sim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários. Deixa a opinião sua. Se vocês acham que isso é o correto, se não é o correto. Poxa, eu faço, não faço. Deixa a sua dica de manutenção. Verdade. Também, eu costumo fazer isso. Sim. Né, como a dica do caderninho aí que eu passei. E também futuros papos de estrada. Coloquem aí também. Poxa,
acho legal falar de tal coisa, agora fala de tal componente, de tal viagem, também pode colocar aí, a gente vai estar lendo todos, respondendo todos, e podemos fazer exatamente o papo de estrada que o pessoal pedir. Uma sugestão bacana, a gente vai... Uma sugestão aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Confere lá os próximos vídeos aí. Fiquem de olho que vai sair muita coisa legal aí, tá certo? Até o próximo!